ver. Pessoal, vamos dar início a mais essa nossa noite de sexta-feira, né, que a gente está já se habituando a ter no seminário uma vez por mês, o nosso chamado ciclo de palestras. Então a gente começou o ano recebendo o Fabinho, né, e agora o Carlos, mais uma vez fazendo parte desse nosso enfim, né, momento de trazer alguém, né, para falar um pouquinho aqui conosco. Então, duas referências para nós, sem dúvida nenhuma. A gente tem um enorme carinho pelo Carlos, proporcional ao tamanho. E aí eu vou pedir para o Carlos mesmo se apresentar, falar um pouquinho dele. Nada melhor do que ele mesmo, né? Mas a gente, sem dúvida nenhuma, tem o Carlos como uma grande referência, né? Entre outros professores. Ele tem até uma foto ali, né? Ele, Marcos Rojo, a Deise, né? Para a gente, pessoas assim, fora do padrão comum, né? De amizade, parceria e referência para nós. Então, Carlos, mais uma vez, gratidão por estar conosco aqui no CNA. Carlos, que né, o nosso orientador, né, no yoga, até antes da gente ser professor de yoga, já era essa a missão dele conosco, né, guiando com certeza os nossos passos, orientando. E se hoje a gente tirou a rodinha, né, de bicicleta, já pedala sozinho, né, foi porque a gente teve a ajuda de muita gente. E uma vez eu ouvi uma frase muito importante, assim: nunca esqueça de quem abriu as portas para você, né? E isso é uma coisa que a gente não esquece, né? Esse imenso portal, né, que o Carlos abriu para a gente. Então é uma alegria assim, fora de facilidade até de expressar, digamos, o quanto é bom ter o Carlos aqui conosco mais uma vez. E como é bom ter vocês aqui conosco, muitos mais uma vez, outros, acho que pela primeira vez aqui, né, sem dúvida nenhuma, né, mas em outro momento também. Então, é legal ver como que a gente vai construindo, numa sala pequena, mais um grupo, né, que vai seguindo junto nessa proposta. Isso é muito importante. Esse espaço é muito mais do que quatro paredes. A energia, ela é produzida através da intenção daqueles que vêm até aqui. A nossa intenção de estudar e trazer o conhecimento, a intenção de vocês, né, de virem também estudar e buscar o conhecimento. Então é isso que move esse espaço e tantos outros espaços assim, que tem esse caráter de um tempo, né, de busca, como algo diferenciado para a transformação de cada um de nós. Então é legal ver que é uma sexta-feira, né, 7 da noite, poderia dizer happy hour, né? E não deixa de ser isso, a nossa happy hour. É importante a gente valorizar essa nossa busca, essa nossa realmente fazer do nosso lazer, do nosso prazer, a autotransformação. É isso que diferencia o buscador verdadeiro, né? Porque muitas vezes a gente vai buscando aqui e ali, quando sobra um tempo, né? Mas a transformação mesmo, ela se dá quando a gente começa a abrir mão daqueles prazeres materiais, o happy hour convencional, por exemplo, Netflix, etc., para sair de casa, enfrentar o trânsito de Niterói, que não é fácil, chegar até um local. A gente poderia, né, claro, também assistir de casa, mas esse movimento constrói esse local, constrói esses laços e constrói de uma forma muito mais potente a nossa transformação. Então eu queria já passar a palavra para o Carlos, mas antes aproveitar para a gente unir as mãos em prece, fechar um pouquinho os olhos e buscar perceber-se nesse momento, perceber a si nesse local. E com as mãos em prece, eu até sugiro
além disso, outro gesto que é relaxar os músculos da face, esboçar um leve sorrisinho. E esse sorrisinho e essas mãos em prece, simbolizando gratidão, é uma gratidão sua a você mesmo, por ter escolhido esse momento de estar aqui, fazendo esse bem para você, sem dúvida nenhuma. Então sinta-se realmente uma pessoa que está se fazendo bem, que está se construindo melhor. Valorize em você essa busca verdadeira. Você está cumprindo com a sua missão com você mesmo, com você mesmo. E aí simbolizando essa união sua com você, a união nossa uns com os outros, e a nossa união com tudo, com todos os seres, vamos vibrar outras vezes. Inspire. Gratidão, Carlos, a palavra. Gratidão, Rodrigo. Então, boa noite, gente. Namastê. Olá, Enzo. Alice. Vou agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer o convite e vou aproveitar bastante da fala do Rodrigo, começando pela gratidão. Eu tive a imensa alegria, foi em 2019 ou 2018 que o seminário inaugurou? Foi em 2018. Então, em 2018 eu estava aqui na inauguração, muito próximo disso, falando sobre gratidão. Ah, que legal, verdade. Fiz uma palestra aqui sobre gratidão. Foi a palestra inaugural. Foi a palestra inaugural. Depois eu voltei aqui algumas vezes, tenho até vontade de vir mais vezes. É um local tão agradável e é incrível a gente perceber o que o Rodrigo falou há pouco, que aqui é muito mais do que quatro paredes, né? Aqui surge uma egrégora mesmo, uma energia vai se assentando e cada vez que eu venho aqui a gente sente, eu sinto com mais intensidade, né, essa energia de amor, de compaixão, essa energia de paz, essa energia de verdade. Então parabéns por esse trabalho que está aí completando 8 anos, né, o tempo passa bem rápido e eu fico muito honrado pelas palavras, né, do Rodrigo, porque hoje Thalita e Rodrigo são duas pessoas pelas quais eu tenho profunda admiração. E busco pegar carona. Eles falaram que tiraram a rodinha da bicicleta, agora eu sento na garupa. Então, gente, pegando carona nas palavras do Rodrigo, sobre essa importância de estar priorizando o autoconhecimento, o autoaprimoramento, eu lembro do professor Hermógenes. Tem um texto do professor Hermógenes sobre os Purusharthas, que são os 4 objetivos da vida humana. Que logo no início do texto, antes de entrar no tema, ele diz assim, e eu repasso isso para vocês: todos vocês aqui devem se converter. Aí assusta, né? Quem está vendo pela primeira vez vai falar, que história é essa? Estou vendo pela primeira vez aqui, ele está sugerindo que eu me converta. Só que o professor Hermógenes diz que se converter não é se converter a uma religião, a uma tradição. Ele diz que se converter é o contrário de se divertir. E o professor Hermógenes, ele era muito bem-humorado, muito brincalhão. Então, ele era uma pessoa assim que transbordava felicidade. Quando ele diz que é o contrário de se divertir, é aquele conhecimento que distrai a gente da meta, é aquele conhecimento que leva a gente, né, para um apego maior ao mundo, é aquele divertimento que tira a nossa atenção do propósito do nascimento humano, que é a realização espiritual. Então, o que significa se converter? Aí ele explica, se converter significa se voltar para dentro, né? Se converter, se verter para o centro. Então, todos aqui devem se converter.
Independente de qual a sua religião, se tem religião ou não, esse é o objetivo do yoga. A partir do momento que a gente aquieta a mente, que a gente acalma a mente, a gente tem mais facilidade para se perceber por trás da mente. A mente muito agitada pega a nossa atenção e leva lá para fora. Quando a mente se acalma, é mais fácil a gente se voltar para dentro. E se divertir, se diverter, assim, se verter para fora. E a gente acaba se perdendo da gente mesmo, se perdendo desse centro. Então, realmente, numa sexta-noite, com muitas outras possibilidades, com muitos chamados do mundo, com trânsito desafiador, quem está aqui está honrando esse compromisso, como o Rodrigo falou, não é com o semiar, não é com quem veio da palestra, mas consigo mesmo, com a sua própria alma. Então, que bom que nós estamos aqui. E eu vou falar com vocês sobre compaixão, que é um dos capítulos do livro Nascemos para Amar, que foi o segundo livro que eu publiquei. Eu não vou ler o livro, porque eu tenho tudo decorado. É porque, na verdade, eu não decorei o que está escrito. Assim, o que está escrito estava dentro de mim. Então, assim, eu não consigo ficar lendo o livro. Mas tudo que eu falar, ou praticamente tudo, vai estar aqui nesse livro, tá? É um livro que eu escrevi com muito amor, com muito carinho. E esse tema, compaixão, tem relação com o título que o Rodrigo deu para a palestra, o Rodrigo e a Thalita, que é o título do livro, Nascemos para Amar. Nós nascemos para amar, gente. No Evangelho a gente lê assim: Deus é amor, quem ama permanece em Deus e Deus permanece nele. Se o objetivo do yoga é a união com Deus e Deus é amor, quem pratica yoga deve ter essa noção. A gente nasceu para amar, a gente nasceu para cultivar valores como compaixão, generosidade, gentileza, solidariedade. Aí eu faço uma pergunta, eu sugiro uma breve reflexão, e a resposta é tão óbvia. Eu já fiz esse trabalho com crianças e faço, né? A gente voltou com as aulas de yoga para crianças. Maria Clara agora é uma yogini oficialmente. Hoje ela fez aula de yoga para criança. Só que quem deu aula foi a mãe. Não foi, filha? Eu estava dando a palestra do NESB hoje de manhã. Mas a questão que eu coloco é a seguinte. Imaginem se nós, 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra, mais ou menos, independente de religião, tradição, cultura, decidíssemos praticar amor, compaixão, solidariedade, gentileza. Está tudo resolvido. Então, se tem guerra, se tem fome, se tem desigualdade social, se tem pessoas com problemas de saúde sem acesso a tratamento, o que está faltando? Amor e compaixão. Parece que é uma coisa rasa de se falar, superficial. Meu Deus do céu, ele vem para dar uma palestra, porque às vezes eu dou uma palestra em empresa, que tem um nível de cobrança diferente, leva essa mesma fala. E às vezes eu vejo assim, ele não vai citar nenhum filósofo, não vai citar nenhuma teoria. Para a mente é muito confortável, né, buscar dar um monte de volta para fugir daquilo que o Espírito está soprando no ouvido. Amor e compaixão, amor e compaixão. No dia que a gente tiver uma humanidade majoritariamente vivenciando amor e compaixão, a gente vai ver os problemas do planeta praticamente zerando. A gente precisa falar sobre amor e compaixão. Não dá para falar sobre paz entre as pessoas, paz dentro das famílias, paz entre as nações, paz entre os humanos e não humanos, se a gente não falar de compaixão. Então, as minhas palavras a partir de agora são sobre compaixão, karuna. É uma das palavras que eu mais gosto. E quando a gente traduz, karuna ou daya, que vem do sânscrito, para o português e fica compaixão, a gente tem que tomar cuidado para não cair numa armadilha. Porque a palavra compaixão, muitas pessoas interpretam como sofrer com, sofrer o que o outro está sofrendo, sofrer junto com o outro. Talvez esse seja até o sentido da palavra compaixão, mas o yoga não vê a compaixão desse jeito. Por quê? Porque se eu me encontro com uma pessoa que está sofrendo, está passando necessidade, e começo a sofrer junto com ela, eu sofro pelo sofrimento dela, antes tinha um sofrendo, agora tem 2 sofrendo.
que tem de espiritual nisso? O que tem de bonito nisso? Então, compaixão passa por isso. A compaixão tem como sua origem a empatia. E é fundamental que nós, seres humanos, sejamos empáticos, que sejamos capazes de sentir mesmo, de se incomodar quando a gente se coloca no lugar do outro. Lembra da regra de ouro de Jesus? Faça com o outro o que você gostaria que o outro fizesse com você, ou não faça com o outro o que você não gostaria que o outro fizesse com você. E quando eu estou sofrendo, se tem alguém que se aproxima de mim em condição de me ajudar, eu gostaria que essa pessoa me ajudasse. Eu não gostaria que essa pessoa ficasse indiferente. Não que eu cobre isso da pessoa, mas é natural. Se eu estou sofrendo, eu quero sair do sofrimento. E se tem alguém para me ajudar, que bom que surgiu alguém para estender a mão. Então, se eu tenho essa expectativa em relação ao outro, é importante que eu haja assim em relação ao outro. Então, o que define compaixão para o yoga é empatia e, depois da empatia, ação. Eu sou uma pessoa compassiva quando, vendo que o outro está sofrendo, passando necessidade, eu me sensibilizo com isso e estendo a mão para essa pessoa. Então, essa é a prática da compaixão. Não é simplesmente ficar triste porque o outro está mal. Eu faço o que estiver a meu alcance para aliviar o sofrimento do outro. Agora sim, um gesto espiritual. Jesus diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Se você toma a decisão de ser uma pessoa compassiva, você aciona um mecanismo de purificação do coração. Mas como? Por quê? Porque existe uma resistência dentro de nós. No livro Yoga Inspirando Paz e Inspirando Amor, meu primeiro livro, tem um texto que eu falo do grito do ego. Às vezes o ego esperneia dentro de nós. E sabe qual é o grito do ego? Eu não sou Madre Teresa de Calcutá. Sabe quando é que vem esse pensamento? É quando a vida te dá a oportunidade de amar, de ajudar alguém, mas você vai ter que sair da sua área de conforto. A área de conforto do ego, que está apegado ao prazer, que está apegado ao que ele prefere fazer, mas a vida te dá uma oportunidade de ajudar, então uma oportunidade de se conectar com o amor, e o ego começa a buscar justificativa para não fazer, para não ajudar. Então, eu não sou Madre Teresa de Calcutá. É claro que ninguém tem que imitar Madre Teresa de Calcutá. Ninguém tem que imitar ninguém, cada um tem que ser autêntico, espontâneo. Mas ela inspira, assim como o Chico Xavier inspira, o professor Hermógenes inspira, o Betinho, do Quem Tem Fome Tem Pressa, inspira. Ela nos inspira. Então, por que a compaixão desencadeia um mecanismo de purificação do nosso coração? Porque eu vou ver justamente tudo aquilo dentro de mim que se opõe ao amor. Que se opõe ao amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, ele não surge para que eu que amo seja feliz porque eu estou amando. O amor verdadeiro, ele surge para que eu possa amar ao próximo. Ama teu próximo como a ti mesmo. É um dos ensinamentos mais importantes de Jesus. Se não é o mais importante, porque todos os outros são para a gente conquistar esse. Ama teu próximo como a ti mesmo. Mas eu não posso amar para que eu seja feliz, a motivação é egoísta. Mas eu vou descobrir que quando realmente eu amo o próximo de forma espontânea, desinteressada, no sentido que eu não tenho interesse que eu me beneficie, surge a maior alegria. Porque surge a alegria da conexão com amor dentro de mim. E esse amor é a própria consciência divina. O Buda, ele era chamado o sempre sorridente. Era um dos apelidos do Buda. Isso em textos históricos, o sempre sorridente. E uma vez, um homem questionou ele, chamou ele de hipócrita. O Senhor é um hipócrita. Diz que veio para aliviar o sofrimento da humanidade, mas vive rindo. Encontra uma pessoa adoecida, está rindo. Encontra uma pessoa com fome, está sorrindo. Encontra uma pessoa desesperada, está sorrindo. Aí ele diz assim para o homem: imagina um médico que vai atender uma pessoa que está acamada. Aí quando entra na casa da pessoa, verifica que a temperatura da pessoa está super elevada, está com um febrão. A pessoa está tremendo, está com dor.
Aí esse médico deita com ele, entra embaixo do cobertor e começa a tremer. O que você acha desse médico? Aí o homem falou, esse médico não é um bom médico, não faz nenhum sentido. Um bom médico examina, vai dar um diagnóstico, vai propor o tratamento e tudo mais. O Buda falou, você está correto em relação ao médico, mas você quer que eu seja como esse médico, né, da história que eu contei. Você quer que eu sofra com as pessoas que estão sofrendo, me desespere com as pessoas que estão desesperadas. Mas olha o ensinamento do Buda para nós. Em vez de sofrer com as pessoas que estão sofrendo, me desesperar com as pessoas que estão desesperadas, eu estendo as mãos para elas, né, para que elas venham viver em paz comigo, para que elas venham ser felizes comigo. Então, eu convido elas para sorrir comigo. Eu vou até elas chorando, mas eu convido elas para sorrir comigo. E às vezes a gente se engana, achando que uma pessoa, né, que pratica compaixão vai ser uma pessoa que está para baixo, desesperada. Pelo contrário, é uma pessoa que está buscando, quando olha para o próximo através do amor, né, encontrar saídas, encontrar soluções, para vencer o sofrimento, para superar o sofrimento. E vamos descobrir que a espiritualidade é a solução definitiva. Porque o buscador espiritual vai conectar com algo dentro de si, como ensinou o professor Hermógenes. A sua paz e a sua felicidade não devem depender de nada que não dependam de você mesmo. No mundo, nada depende da gente. Nós não temos controle sobre as coisas que acontecem no mundo. Mas a maneira que a gente pensa depende da gente. Então, se eu transformo a minha forma de pensar, eu posso transformar a minha forma de sentir. Mas de uma maneira ainda mais profunda, por trás dos pensamentos, existe a dimensão espiritual pura que não se afeta por absolutamente nada que está acontecendo nesse mundo. Absolutamente nada. Porque não opera a partir do apego e da aversão. Não está presa ao que a mente pensa, ao que o corpo sente. Não se afeta por absolutamente nada. Mas quando se manifesta através de um corpo, não fica indiferente a absolutamente nada. Por quê? Porque essa dimensão é o puro amor. Ao mesmo tempo que é puro amor, é pura bem-aventurança. Então a prática da compaixão, ela nos faz seres humanos e abre as portas para despertarmos como seres divinos. Mais uma vez eu lembro de Jesus. Quando Jesus se refere a nós, ele diz, vós sois a luz do mundo. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Aí respondemos assim, tem certeza? Tem certeza? Talvez a gente não elabore dessa forma, tem certeza, Jesus? Mas repara que o ego reage nesse sentido. Eu que falho tanto, sou tão limitado. Ok, que você se perceba como um ser que falha, que tem limitações, mas admite que esse ser não é o seu ser real. Então a proposta do yoga é que você se perceba de acordo com aquilo que você verdadeiramente é. E os mestres dizem que nós somos espírito, e que a essência desse espírito é amor. Então a prática da compaixão nos leva para esse lugar dentro de nós. Tem uma história que eu gosto muito, e é uma história real de um mestre tibetano que atingiu a excelência na compaixão. E ele ficou bem velhinho, e os discípulos começaram a observar que ele rezava de uma forma muito esquisita. Sabe como ele rezava? Ele pedia ao Buda que quando ele desencarnasse, ele fosse diretamente para o reino dos infernos. Ele implorava ao Buda que o Buda enviasse ele para o reino dos infernos. Estranho isso, né? Aí eles pensaram, será que o mestre está ficando tantã, meu Deus do céu? Ele está muito velhinho, será que ele está perdendo o juízo? E em algum momento, um tomou coragem e foi conversar com ele. Mestre, a gente está reparando na sua maneira de fazer as orações, o senhor está pedindo para ir para o inferno, é isso mesmo? E ele, de uma forma muito natural, falou, é claro que é. Mas por que o senhor está pedindo para ir para o inferno, mestre? E ele diz, porque eu sou um mestre de compaixão. Como é que eu vou pedir para ir para um paraíso celestial, sabendo que no inferno tem milhares ou milhões de seres ardendo em sofrimento? Eu
eu peço a Deus para que Ele me envie para o reino dos infernos, que eu preciso salvar essas pessoas. Essa história mexe com a gente, né? Porque a gente descobre o quanto na nossa oração a gente pode estar se desviando do amor. A gente pode estar pedindo assim, um céu para mim. Na oração do Pai Nosso, é muito lindo a gente olhar esse aspecto da oração. Eu digo Pai Nosso, eu não digo meu Pai, Pai Nosso. Se eu digo Pai Nosso, eu tenho que olhar todo mundo como irmão e como irmã. Venha a nós o vosso reino. Eu não peço só para mim, eu peço para todo mundo. Eu estou orando por todo mundo. Em especial por aqueles que sofrem. Venha a nós o vosso reino. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí a gente fala, o que isso tem a ver com compaixão? Se eu falo o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e eu vejo que eu tenho pão em casa, não só o pão material, mas o pão de harmonia, o pão do afeto, o pão que é a consciência da sabedoria, se é nosso, se eu tenho mais do que eu preciso, eu tenho que compartilhar para honrar esse nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Então, eu estou pedindo a Deus, que me perdoe, mas que perdoe também todos os meus irmãos. É tão magnífico isso, gente. É tão evidente. Hoje eu estou aqui um yogi cristão. Eu tenho profundo amor por Jesus, e acredito que Ishvara é um dos nomes que o yoga utiliza para a consciência divina, aquele que governa, que a consciência divina que surgiu em Jesus, eu sinto no meu coração que é a mesma que surgiu em Buda, em Krishna, Siddhartha Gautama, 600 anos antes de Jesus, atingiu a iluminação e despertou essa consciência divina. Aí, há 2000 anos atrás, 600 anos depois do Buda, Jesus de Nazaré, em algum momento desperta essa consciência divina. A gente lembra do poema do professor Hermógenes, pedi a bênção a Krishna e o Cristo me abençoou, orei ao Cristo e foi Buda que me atendeu. Chamei por Buda e Krishna me respondeu. São veículos diferentes. Eu posso olhar para Krishna, aquele ser azul, tocando uma flauta. Posso olhar para Buda, que se assemelha muito a um yogi, um renunciante. Posso olhar para Jesus, que é até a forma que a gente tem mais familiaridade. Estou olhando para corpos diferentes, mas através deles eu acesso a mesma consciência. E essa consciência é a consciência do eu real. Ela está dentro de nós. Nós praticamos yoga para conseguir vencer a identificação com esse corpo físico, para conseguir vencer a nossa identificação com a mente pensante, despertar a consciência daquilo que eu sou, independente do corpo, independente da mente. Então eu gostaria de finalizar e abrir para se alguém quiser contribuir de alguma forma, fazer alguma pergunta, contando uma história que eu coloco no meu livro 40 histórias para transformar a sua história. Algumas pessoas dizem que essa é a história mais tocante. E a história tem a ver com a Maria Clara. Ela é personagem. Quando a Maria Clara estava na barriga da mamãe, da Juliana, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, a gente não tinha ideia de qual nome seria. Ficou sabendo, é uma menina, ficamos super felizes, qual vai ser o nome? A gente não tinha nenhum insight. E Juliana começou a ficar muito ansiosa. Eu não estava muito preocupado. Até a hora que ela saísse da barriga, dava para escolher o nome. Mas Juliana começou a ficar assim, a gente tem que escolher o nome, eu quero chamar a minha filha por um nome. Aí com 5 meses de gestação, nós estávamos num restaurante e Juliana falou assim, a gente vai escolher o nome dela hoje. Juliana, eu não tenho ideia de qual nome vai ser. Aí ela, então vamos fazer o seguinte, vamos começar da letra A e vamos percorrer todo o alfabeto. Cada letra a gente fala todos os nomes que vierem à nossa mente. Enfim, quando chegou na letra C, a gente não chegou até a M, não. Quando chegou na C, um dos nomes foi Clara. E Juliana falou, você gosta do nome Clara? E a minha resposta foi assim, eu acho bonito o nome Clara, mas certamente não é esse o nome. E de repente Juliana falou, e se
for Maria Clara? Isso, na mesma hora. E se for Maria, é esse o nome dela. E Juliana, na mesma hora, é esse mesmo e pronto. Maria Clara. Assim que a gente escolheu o seu nome. Aconteceu uma coisa engraçada, depois que a gente foi embora andando pela praia, ela ligou para a mãe e falou, mãe, já temos um nome para sua neta. Caiu a bateria. Aí, gente, passado, olha, eu, não sei, eu acho que não passou uma semana, nós fomos a outro restaurante. E voltando do restaurante para casa, estava no inverno e foi o inverno mais frio do que o comum aqui em Niterói. Estava muito frio, para os nossos padrões. E a gente passou por uma família dormindo na rua. Eram 2 adultos e 4 ou 5 crianças. E não tinha como não se sensibilizar. O tema é compaixão. Não tinha como não se sensibilizar. E eles pediram ajuda. Eles estavam ali na rua Paulo Gustavo, quase na Miguel de Frias. Eles pediram ajuda e nós falamos assim para eles, olha, a gente mora aqui perto, a gente vai até a nossa casa e vai voltar com alguma coisa que possa ajudar vocês. Aí assim a gente fez. A gente chegou em casa, a Juliana já estava com uma barriga considerável, já estava tarde da noite, eu falei, Juliana, fica em casa que eu volto. Aí eu levei uns cobertores, os lençóis, umas meias, enfim, o que estava possível lá, imaginando que ia ajudar a turma, né? Que é engraçado que o final da história já me mobiliza. Mas enfim, eu saí de casa com essas coisas, fui andando na direção deles, aí presenciei uma cena bonita, um casal de namorados bem novinho, assim, na faixa de 20 anos, 18, 19 anos, também indo na direção deles, levando uns lanches do Compão, a lanchonete que tem ali perto. Falei, poxa, que legal, pessoal bem novinho, se mobilizando nessa direção. Eles entregaram o lanche, aí eu esperei eles saírem e fui falar com a turma. Os adultos não estavam mais lá. Os adultos não tinham saído para alguma coisa, só estavam as crianças. Aí eu cheguei para as crianças e falei, olha gente, eu trouxe essas coisas aqui para vocês. Estavam umas 2 sacolas talvez, e fui mostrando assim, então, acho que vai ajudar na hora de dormir, tinha umas camisas lá. Aí eu falei assim para eles, então é isso, tá? Tá aqui para vocês, eu vou voltar para casa. Quando eu fui virar para voltar para casa, eu vi no chão um neném de mais ou menos 1 ano, naquele frio, dormindo no chão, direto na calçada, e sem casaquinho. Aquela hora não foi fácil, e eu falei assim para eles, aquele neném ali é irmão de vocês, é nosso irmão. Eu falei assim, gente, ele está no chão. Porque já eram crianças assim, de 8, 9, 10 anos, por mais que esteja numa situação difícil, mas já dá para entender que um bebê não deve ficar direto no chão, né? Sem delegar essa responsabilidade para eles, que é dos adultos, mas é algo assim que... Mas é difícil, né? Eu estou falando da minha realidade, né? Olhando para eles, né? Que já têm uma vida tão sofrida, mas me sensibilizou muito, eu pedi licença para eles. E vocês me dão licença? Eu posso pegar esse cobertor que eu trouxe, a roupinha, e posso ajeitar o bebê numa posição que eu acho que ele vai ficar mais quentinho? Aí eles me deram licença, né? Porque era um cantinho onde eles colocaram o papelão ali no chão. Aí eu entrei ali, peguei o neném, né, enrolei no cobertor. Eu lembro que as meias que eu levei, eu botei assim na mãozinha, né, virou uma calça quase assim, né, meu pé não é pequeno. Mas assim, com o coração, eu nem sei como estava o meu coração naquela hora, mas na hora de ir embora eu cheguei para eles e perguntei assim, eu vi que era uma menina, e perguntei assim, qual o nome dela? E qual era o nome? Maria Clara. Naquela hora, eu falei, meu Deus do céu, né? Por mais que eu estivesse fazendo alguma coisa por eles, né, vem uma pergunta muito fácil, se fosse a minha filha, né, eu deixaria ali? Ou eu não tentaria, naquele caso ali específico, levar para um abrigo, eu deixaria ali? Aí eu gostaria de finalizar essa fala, né, dizendo que eu não tenho dúvida
que eu tenho muito que aprender. Eu tenho muito que purificar para amar de verdade. Para mim, o caminho da iluminação é esse. É o caminho do amor, de viver o momento presente e amar incondicionalmente. Mas nessa hora, a minha oração se transformou. Depois que a Maria Clara, antes da Maria Clara nascer até, de sair da barriga da Juliana, eu já vinha experimentando algo extraordinário, né? Que quando a gente tem um filho, uma filha, não dá para explicar o amor que a gente sente. Não dá para explicar o amor que a gente sente. É um amor que nos faz fazer qualquer coisa para proteger e pela felicidade desse ser, né, que Deus nos confiou. Então a minha oração passou a ser a seguinte: meu Deus, né, que o amor que eu tenho pela minha filha eu possa ter por todos os seres. É por isso que o Sai Baba diz que o que mais se aproxima do amor de Deus na Terra é o amor que a mãe sente pelo filho. O que é mais próximo de Deus é o amor de uma mãe por um filho. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês essa forma de orar, né? Que o mesmo amor que um homem, que uma mulher sente pelo seu filho, pela sua filha, né, que possa sentir por todos os seres. É por isso que chamamos Deus de Pai e de Mãe, né? Porque eles amam incondicionalmente a todos nós. Namastê. Uma pergunta, à vontade. Difícil pensar uma pergunta depois. Gente, acho que é tocado mesmo, né? Mas a gente agradece ao Carlos, todos nós, pelo carinho de estar aqui com a gente. Ele vem de uma jornada de muito trabalho, numa sexta-feira, enfrentou um trânsito grande, né? E veio contribuir com um projeto, uma intenção nossa, que é criar esse ambiente dentro do nosso coração. A gente tem antes da pandemia, a gente tinha esses encontros, entendendo que a aula de yoga é muito importante. Mas o processo de estudo para o nosso autoestudo, autoconhecimento, ele é essencial. Não tem como a gente pular essa parte. Porque é a partir das reflexões que a gente vai se conhecendo. Olha como a fala dele nos tocou profundamente. Nos emociona, nos desperta uma sensibilidade para a gente perceber as nossas potências. E aí a gente tenta levar isso para a vida. E aí a gente leva para todas as circunstâncias, é dentro da nossa casa, com as pessoas que a gente está habitando. É quando a gente vê uma planta, né? Uma planta, assim, uma água. Olhar a planta como se a gente estivesse olhando a Deus. E de fato a gente está olhando a Deus. É um bichinho que às vezes passa pela rua, com a linguinha de fora. E a gente que tem carro, uma bicicleta ou uma bolsa, pode carregar um potinho de ração, um sachê, uma água. Olhar aquele bichinho, né, como se eu estivesse naquela condição, com aquela sede, desamparado, e a gente se sensibilizar com relação a isso. Então, obrigada a todos vocês também por estarmos aqui. Lembrando que aquela mudança que a gente quer ver no mundo, ela parte de início dentro de nós. E a gente lembra do nosso querido professor Hermógenes, esse que está à esquerda de vocês. Ele vai falar pra gente, faça yoga, mas para ser melhor para o outro e não melhor que o outro. Porque se a gente sai daqui bem, e isso nos motiva a estar aqui no próximo encontro, no próximo aula, para estar bem, e a gente não partilha isso com o outro, o nome disso é egoísmo. A gente quer ter uma vida boa, mas a gente não quer ser uma pessoa boa. E aí vale a gente lembrar das crianças, né? A responsabilidade que nós temos de estar partilhando esses conhecimentos com as crianças. Te lembra até daquele cachorro, recentemente, o Orelha, né? Então, assim, que a gente lembre das crianças, porque elas são esponjinhas, né? Olha aqui, Maria Clara, numa sexta-feira aqui, ouvindo esses ensinamentos que vão edificando a alma desde a fase infantil, desde o ventre, né? Podemos acreditar. Então, é isso. Muito obrigada pela presença.
Se Deus quiser, estaremos aqui no mês que vem. Carlos, muito obrigada pela sua Gratidão pelo contribuição. convite, perdão pelo atraso. Nada. Gratidão pelo convite. Chegou na hora que tinha que chegar. Gratidão. Eu vou convidar a todos vocês para que fechem um pouquinho os olhos. Claro, se vocês se sentirem à vontade, mas com uma acomodação que traga conforto, autoacolhimento. E vai aos pouquinhos sentindo a sua vida acontecendo na sua respiração. Então você sente essa manifestação. O ar que entra e o ar que sai do seu corpo. Durante essa respiração, a gente vai permitindo e vai sentindo que tudo que foi trazido aqui para nós, partilhado na nossa alma, vai se assentando no nosso coração, na nossa mente, nos impulsionando para que nos coloque à disposição de Deus, por onde quer que a gente passe, para colaborar com a diminuição ou a libertação daquele que sofre um pouquinho, não precisa de muito. Aí vai tornando um pouquinho a sua inspiração um pouco mais profunda, enchendo um pouco de ar. Aí mais devagar você solta o ar. Faça mais um pouco. Vai se envolvendo com efeito. Talvez vai sentir um efeito de paz, de leveza, tranquilidade. E vai deixando a respiração livre aos pouquinhos. Eu vou trazer aqui algumas frases e você vai repetindo mentalmente, mas com a intenção de se envolver com essa mensagem, de sentir. Que eu possa apreciar a realidade. Eu posso oferecer gratidão a todos ao meu redor. Que eu possa ser grata, grato por esta. Que eu possa despertar para a paz da minha natureza divina. E a gente deixa a nossa intenção para que Maria Clara, essa criança que o Carlos lembrou, receba o nosso amor, receba o nosso carinho, a sua família, e que eles tenham condições de se libertarem do sofrimento e das causas do sofrimento. E que muitas Maria Claras, representando todas as crianças, todos os seres, aqueles que sofrem, seja por qual for a situação e onde quer que eles estejam, que eles possam receber o amparo do amor através de nós, seres humanos, representando seres divinos. Eu vou convidá-los para que unam as mãos na frente do corpo, para que a gente entoie o mantra junto, o Oka, Samastasu, Kino Bhavantu, que é que todos os seres em todos os mundos sejam felizes e tenham paz. Aí eu vou trazer uma parte e vocês repetem, assim a gente vai concluindo. Oka, Oka, Samasta, Samasta, Sukhino, Sukhino, Bhavantu, Bhavantu, Loka, Loka, Samasta, Samasta,
em todos os mundos, sejam felizes, sejam felizes.